Sabe qual é a grande diferença entre quem aposta por impulso e quem investe com uma estratégia bem definida? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. É uma jornada que sai do coração, daquela pura emoção e sorte, e vai direto para a cabeça, para a análise e para a disciplina. O objetivo aqui é bem claro: focar no processo, porque no fim das contas, o resultado é só uma consequência. Então, a grande questão é: como é que se faz essa virada de chave? Como a gente transforma aquela montanha-russa emocional das apostas em um método consistente, analítico? É exatamente essa jornada de transformação que a gente vai percorrer agora. Ok, mas antes de construir qualquer coisa, a gente precisa entender o básico. Onde é que a maioria das pessoas erra? Existe uma armadilha mental muito comum, sabe? Uma que impede o progresso de muita gente. Vamos identificar qual é. E olha, o contraste aqui é gritante. De um lado, a gente tem o puro caos. Aquela busca incessante por dinheiro, a necessidade de estar em todos os jogos, a emoção do comando. É um caminho que só leva ao desgaste. Do outro lado, a calma estratégica. O foco total no processo, a paciência de um caçador esperando o momento certo e decisões guiadas pela lógica. A diferença, gente, não é só na abordagem não, é no resultado lá na frente. E essa frase, nossa, ela é a chave de tudo. Parece um paradoxo, né? Mas a verdade é que o foco em ganhar dinheiro só gera ansiedade e leva a decisões ruins. Agora, quando o foco muda para operar bem, ou seja, executar uma análise impecável, seguir o método, o ganho se torna uma consequência quase inevitável e não uma meta desesperada. Beleza. Então, a gente já identificou a armadilha. A pergunta agora é como a gente desvia dela. Vamos construir, passo a passo, o que seria esse tal pensamento profissional. Quais são os pilares que sustentam essa nova maneira de enxergar as coisas? Pensa nisso como uma linha de produção, daquelas de fábrica mesmo. O analista está ali parado como se fosse o controle de qualidade. E os jogos vão passando numa esteira. 99% deles são simplesmente descartados. A ação só acontece naquele 1%, quando um jogo se encaixa assim perfeitamente nos critérios que já foram definidos. A lição é muito clara: o jogo tem que se adaptar ao método e nunca ao contrário. Tá, mas como se constrói essa linha de produção? O processo tem 3 etapas que são fundamentais. Primeiro, a autoanálise. É preciso mapear exatamente por que se está fazendo cada entrada. Segundo, o foco. Dominar mercados específicos, porque ninguém é especialista em tudo. E por fim, a validação. Encontrar um padrão operacional que seja repetível e que funcione. Chega de teoria, né? Vamos ver como essa estrutura toda funciona na prática com uma análise tática bem detalhada. O nosso estudo de caso aqui é um confronto entre Qarabağ e Chelsea, lá na Champions League. Uma análise superficial diria: Chelsea é favorito, odds baixas. Fim da história. Mas a análise estratégica vai muito, mas muito mais fundo. Olha só as variáveis. O Chelsea sem um de seus principais criadores, o Qarabağ, que é perigoso no contra-ataque, mas tem uma defesa vulnerável. E a peça-chave de tudo, a condição física de um jogador específico que podia desequilibrar o jogo todo. Com tantas peças se movendo, a pergunta se torna crucial. A oportunidade está clara antes do apito inicial, ou é preciso esperar o jogo falar, esperar a bola rolar para confirmar a análise? Essa decisão entre entrar no pré-jogo ou ao vivo é puramente estratégica. E é aqui que a disciplina entra em ação. A decisão foi esperar e observar. A entrada a favor do Chelsea só seria acionada se, e somente se, o time demonstrasse em campo o que a análise prévia esperava: pressão alta, roubadas de bola lá no ataque, perigo constante sem se expor. Se esses cheques não fossem cumpridos, a decisão é a mais difícil e a mais profissional de todas: não fazer nada, ficar fora do mercado. Agora vamos para um outro nível de análise, onde aquilo que é intangível se torna uma variável bem concreta. Vamos analisar como o fator psicológico e a pressão podem criar oportunidades usando o clássico entre São Paulo e Flamengo como exemplo. Aqui, o cenário é de pura tensão. Pense em 2 panelas de pressão prestes a explodir. De um lado, o São Paulo, carregando o peso de um ano de frustrações e a necessidade de dar uma resposta à sua torcida. Do outro, o Flamengo, com a pressão esmagadora de lutar pelo título, onde qualquer erro pode ser fatal. Essa colisão de pressões é o ingrediente principal da nossa análise. E os números não mentem, viu? Olha só este padrão do Flamengo jogando fora de casa. O time marca quase o dobro de gols no segundo tempo. Isso não é coincidência, né? É o reflexo de uma equipe que, sob a pressão de buscar o resultado, cresce e se impõe na etapa final dos jogos. O dado quantitativo aqui só confirma a análise qualitativa da pressão.
Então, onde está a oportunidade? O gatilho para ela é o que a gente pode chamar de cenário de caos. Ele é acionado no momento em que uma dessas equipes, já super pressionadas, sofre um gol. E o que acontece a seguir? O desespero. A organização tática se quebra, os espaços aparecem e o jogo se abre completamente, criando um ambiente perfeito para o mercado de gols. Todos esses exemplos, tanto o tático quanto o psicológico, nos levam a uma única e fundamental conclusão. Uma regra de ouro que amarra todo esse raciocínio. E aqui está ela, a regra de ouro de toda esta análise. O método é o que manda. Ele não se curva, ele não se adapta. É o jogo que precisa se encaixar perfeitamente nele. A pessoa espera pacientemente no controle até que o cenário ideal se apresente. E assim a gente fecha o ciclo. A transformação fundamental é esta: parar de caçar dinheiro desesperadamente em qualquer jogo e começar a operar bem, com foco total na qualidade do processo. E a reflexão final que fica é esta: a próxima operação no mercado vai ser uma caça movida pela necessidade ou vai ser a consequência, o fruto de um processo disciplinado? A escolha entre esses dois caminhos, bom, ela define tudo. Fica aí a reflexão.